de Deus, em nome de Jesus, amém. 1 Samuel capítulo 1, fala sobre a história, irmãos, do nascimento de Samuel, um sonho de Ana ter um filho. Eu vou ler alguns versículos salteados, depois se você quiser na sua casa, você pode ler todo o capítulo 1, capítulo 2, para você poder entender a história, né, nos seus detalhes, mas aqui, por causa do tempo, eu separei aqui alguns versículos, amém, irmãos? 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vamos pular para o versículo 17, ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Versículo 25, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que sou eu, a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, um pouquinho mais lá para frente, 1 Samuel 2, 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos, filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. Último versículo: o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Nós temos ministrado esse projeto, nosso tema, nossa igreja: avante sem parar. E hoje, irmãos, Deus fala conosco como nós avançarmos, darmos continuidade, sem parar nosso ano, mas avançarmos de uma forma abundante. Essa história, irmãos, é uma história extraordinária, porque ela começa falando de uma mulher que não tinha nada, e termina a história falando uma mulher que agora vivia uma abundância na sua vida. Só para a gente entender, talvez alguns podem lembrar da história, mas irmãos, nessa época que vivia a vida de Ana, era uma época, irmãos, que os homens, eles eram assim meio doidos, sabe, irmãos? Eles tinham mais que uma esposa. Glória a Deus, misericórdia. Se eu falar misericórdia, o pastor Thalito fica bravo. Se eu falar glória a Deus, não sei o que ela fica, né, irmãos? Mas não é mais para a nossa época, tá bom, irmãos? Mas naquela época, irmãos, né, para uma questão cultural, terem famílias grandes, para trabalhar na própria família, os homens podiam ter mais de uma esposa. E quando naquela casa havia mais de uma esposa, claro que havia muita concorrência naquela casa. E a Bíblia então diz que esse homem chamado Eucana, ele tinha uma esposa chamada Ana e a outra esposa chamada Penina. E a Bíblia então diz que aquela mulher, a Ana, ela não tinha filhos. E a outra então começava a rivalizar com ela. Ela dizia: olha, eu dei filhos, eu entreguei filhos, mas você não tem nenhum filho. E naquela época, irmãos, além, claro, da parte emocional, sentimental, que até os dias de hoje, né, quando uma mulher não pode gerar filhos, é difícil até os dias de hoje. Naquela época, irmãos, ainda havia alguns agravantes, porque havia uma religiosidade naquele lugar, que quando uma mulher não tinha filhos, era, de uma certa forma, considerada amaldiçoada. Como se Deus tivesse esquecido aquela mulher, Ele estivesse amaldiçoando aquela mulher. Quem está dentro, diga amém. Irmãos, Ana sofria muito. Ela sofria a dor de não ter o filho,
ela sofria, irmãos, né, essa questão religiosa que vivia naquela cultura da época. Ela vivia uma outra mulher concorrendo, competindo, e a Bíblia diz que ela humilhava, aquela outra esposa humilhava Ana. Ana, irmãos, uma vida muito difícil, uma vida de muita amargura. Mas teve um ano, irmãos, que Ana fez algo diferente. Teve um ano, irmãos, que Ana, ao invés de ficar se lamentando, ao invés de ficar triste, ao invés de ficar depressiva, Ana, irmãos, faz algo que tem um grande poder até os dias de hoje. Ana, ela ora ao Senhor. Repita comigo, diga assim: a oração tem poder. E Ana, irmãos, naquele ano, ela falou assim: olha, ao invés de eu chorar, lamentar, eu vou orar ao Senhor. Então, junto com o teu esposo, a outra esposa também, os filhos da outra esposa, eles foram, né, até o tabernáculo. Naquela época não havia ainda o templo lá em Jerusalém. Então eles iam uma vez por ano até o tabernáculo para orar e fazer os sacrifícios. E naquela vez então Ana, ela ora ao Senhor. Mas além, irmãos, de orar, ela faz algo diferente. Ela inclui algo na sua oração, que é algo, irmãos, que destrava a bênção de Deus sobre a nossa vida, que traz a abundância do Senhor sobre nós, e nós estamos no projeto de vida consagrando nossos planos ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Ana, ela faz ali um voto, ela faz um compromisso com Deus. Ela fala assim: Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho não vai ser para mim, eu vou entregar esse filho para ti. O Senhor me der um filho, eu devolvo ele para ti. O que significa isso, pastor? É algo que dava para fazer naquela época, não dá para fazer nos dias de hoje, amém, irmãos? A igreja não está aceitando crianças, tá bom? Só para deixar aqui bem claro, né? Mas naquela época era algo que era possível se fazer. Então você às vezes tinha um filho e falava: olha, o meu filho, ele vai se dedicar exclusivamente a Deus, ou seja, ele não vai talvez ter uma carreira profissional, ele vai servir a Deus no tabernáculo, ele vai servir a Deus nos sacrifícios, ele vai servir a Deus como um profeta, amém, irmãos? Está dando para entender? Ana faz esse compromisso com Deus, e ela coloca esse compromisso, irmãos. Então a Bíblia diz que Deus operou um milagre, e a Bíblia então diz que Deus, ele atendeu a oração, porque é o mesmo Deus que está até hoje aqui, ele atendendo, ele vai atender a sua oração. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Ana então tem aquele filho, e depois que aquele menino nasce, então Samuel, aquele menino vai crescendo, até que chega a um ponto, talvez uma idade ali, que ele já podia ser entregue então, para servir ao Senhor. Ana, irmãos, ela cumpre aquilo que ela prometeu para Deus, e ela entrega aquele filho. Se imagina, irmãos, o sacrifício que foi, um desejo de ter um filho, anos sonhando por um filho, anos sonhando por algo, e agora que Deus concede, mas ela cumpre o seu compromisso, o seu voto, e ela entrega a Deus Samuel para servir a Deus, irmãos. Mas olha que coisa maravilhosa, mas como nós sempre aprendemos, irmãos, Deus não fica devendo para ninguém. Deus, ele honra, irmãos, quando nós entregamos algo para ele. E o texto então diz, irmãos, que Deus, por aquela entrega sacrificial de Ana, Deus abençoa Ana, e o texto termina dizendo que depois de Samuel, Ana, irmãos, teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Né? Para quem se perdeu na matemática, 3 mais 2 e mais o primeiro Samuel. Uma mulher, irmãos, que não tinha nenhum filhos, agora ela começou a viver o quê? A abundância, 6 filhos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu disse que era para a glória de Deus, irmãs, pode dar glória a Deus, diga glória a Deus, porque algumas pensaram, 6 filhos, seguraram no glória a Deus, viu, irmãos? Né? Mas é para aquela época. O que nós, irmãos, aprendemos aqui com Ana, como que nós podemos, irmão, destravar as bênçãos, a abundância de Deus sobre a nossa vida? Irmãos, nós não podemos abrir mão da oração. A oração, irmãos, ela tem poder. A oração, irmãos, é algo extraordinário. A oração, irmãos, não é simplesmente abrir a boca e falar palavras aleatórias. A oração, ela tem propósito. Irmãos, eu amo algo tão especial pela oração. Eu sempre vejo que a oração é um presente de Deus para nós. Quantas vezes eu vou começar a orar, e eu oro e falo: Senhor, obrigado por esse presente chamado oração. Porque, irmãos, pela oração, nós construímos o nosso relacionamento com Deus. Pela oração, eu estou em Deus e Deus está em mim. Ana, irmãos, escolheu não se lamentar, mas ela escolheu orar por aquele milagre. Eu não sei qual é o Samuel que você precisa para hoje, para esse dia, para esse ano 2026, mas Ana, irmãos, ao invés de lamentar, ao invés de reclamar, ela colocou perante o Senhor, ela orou ao Senhor. Preste atenção nisso, irmãos. Lamentar-se, até um certo momento ele é importante, faz bem, faz às vezes talvez a gente desabafar,
até mesmo na oração, a gente colocar ao Senhor: Senhor, está difícil, mas nós temos que mover, irmãos, a nossa vida, ir para além do lamento, mas se movermos através da oração. Não fique reclamando, o tempo que você gasta reclamando, o tempo que você gasta pensando: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Use o tempo, irmãos, para orar. A oração funciona, repita comigo, diga: a oração funciona. Ore a Deus pelo seu Samuel. Ana, irmão, se lamentou por muitos anos, mas teve uma hora que falou assim: ao invés de lamentar, reclamar, eu vou gastar essa energia orando. Oração, irmãos, nos dá acesso a Deus. Preste atenção nisso, a oração é a melhor terapia para a alma. A Bíblia diz que depois da oração, Ana recuperou o seu semblante, Ana recuperou o seu ânimo. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos, não andem preocupados por nenhuma coisa, mas ao invés de ficar nervoso, preocupado, irritado, angustiado, triste, vai orar. Ore ao Senhor, ore com ações de graças, e o texto diz: e uma paz que excede todo entendimento vai guardar e proteger o seu coração. Irmãos, quando a gente ora, sempre estamos melhor. Certa vez alguém já disse, né? Ora que melhora. Ore e você vai ver como as coisas melhoram. Ore, irmãos, crendo que o seu Deus, preste atenção, Ele ama você, Ele se importa com você. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de orar e pensamos: será que Deus se importa com isso? Será que Deus está escutando? Às vezes nós pensamos: tem pessoas com problemas tão grandes e maiores que o meu. Não deixe de orar por causa disso. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu Deus é grande o suficiente para ouvir todas as orações e se importar com você. Levante a sua mão, repita comigo, diga assim: o que é importante para mim é importante para Deus. A oração, irmãos, faz o impossível se tornar o possível. A oração faz aquilo que não tem como acontecer se tornar uma realidade. Deus não somente tem o amor para ouvir, se preocupar e se importar, sim, até nas pequenas coisas, mas Ele tem o poder. Como diz a Bíblia, nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. A oração vai aonde eu não consigo chegar. A oração alcança pessoas que estão longe de mim. Talvez você tenha filhos longe de você, talvez parentes, pessoas que estão distantes. Talvez você está do lado da pessoa, mas você não tem acesso ao coração dela. Você fala com ela, ela não entende. Você explica, ela não compreende. E quantas vezes nós estamos forçando, irmãos, nas nossas armas naturais, na nossa pressão, e aí a gente fica forçando, a gente fala na cabeça da pessoa, parece que não entende, parece que não entra, parece que não consegue entender. A oração faz Deus falar com a pessoa aquilo que você não consegue falar. A oração chega aonde você não chega. Quando que nós temos que orar, irmãos? Sempre. A Bíblia diz: orai sem cessar. Eu aprendi com a minha sogra, a missionária Dionísio, que é orar sem cessar. Orar sem cessar, irmãos, é encontrar em toda ocasião um motivo para orar. Em tudo que eu vou fazer, eu encontro um motivo para orar. Eu vou almoçar, vou ter a minha refeição, eu tenho um motivo para orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor supriu. Eu vou fazer uma compra no supermercado, eu oro para Deus me dar sabedoria para comprar bem. Eu vou pegar uma estrada, eu oro para Deus me proteger. Orar sem cessar não é ficar o dia todo no seu quarto trancado orando. Se você puder, glória a Deus por isso. Mas em tudo que você for fazer, você encontra um motivo. Deus me capacite, Deus abre as portas, Deus traga o livramento, Deus toca esses corações. Quantos estão entendendo, irmãos? Digam amém. Ana, irmãos, escolheu naquele dia não reclamar. Ela escolheu não murmurar, mas ela escolheu orar. Ana orou, irmãos, mas ela também fez algo ainda mais especial. Ela não somente orou, mas ela também fez algo, irmãos, que destrava bênçãos em nossa vida. Ela fez um alinhamento entre a terra e os céus. Repita comigo, diga assim: alinhamento entre a terra e os céus. Nós estamos aqui apresentando, irmãos, nossos projetos, amém, irmãos? Mas você sabia que Deus também tem os projetos dele? E quando você consegue alinhar o teu projeto com o projeto de Deus, irmãos, destravam os céus ao seu favor e os milagres acontecem. Ana queria um filho, e o que Deus queria? Um profeta. A nação de Israel, ela estava passando por um período de transição. A nação de Israel, nos anos seguintes, ela ia ter agora reis, e Deus precisava de um profeta, alguém
que pudesse desde bebê ser consagrado ao Deus, alguém que não tivesse nenhum muito contato com este mundo, que pudesse ter uma vida mais separada para Deus. Deus queria levantar um profeta para poder liderar aquela nação espiritualmente, amém, irmãos? Deus precisava de alguém, Deus estava olhando, Deus estava procurando, aonde eu vou achar um profeta, aonde eu vou achar uma criança, aonde eu vou achar um menino. E eu fico imaginando, irmãos, quantas mães, quantas mulheres oravam, quantas orações chegavam ao céu, de muitas mulheres pedindo: Senhor, eu quero ter um filho, mas de repente chega aos céus uma oração, e na oração diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele de volta ao Senhor, para te servir. Aí cremos que Deus lá do céu falou assim: epa, uau, tem alguém orando algo diferente aqui? É isso mesmo, Ana? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego de volta ao Senhor. Sabe, irmãos, o que Deus falou? Fechou, está fechado. Está fechado. Eu quero um profeta, você quer um filho? E quando nós fazemos, irmãos, esse alinhamento, os milagres acontecem. O livro de Tiago, capítulo 1 diz, irmãos, capítulo 4, versículo 3 fala que muitas das orações não são respondidas, porque quando nós pedimos ao Senhor, irmãos, a nossa motivação não é correta. Às vezes pedimos, irmãos, por motivos errados. Há pessoas que pedem bênçãos para esfregar na cara dos outros. Há pessoas que pedem bênção para vencer uma competição. Ana queria um filho para vencer uma competição. Ana queria um filho para esfregar na cara daquela concorrente. Ana queria um filho para receber mais atenção do seu esposo, mas quando ela corrige a motivação do coração dela, e ela alinha com os propósitos dos céus, irmãos, um milagre acontece na sua vida. Pega os teus sonhos, pega os teus planos esse ano 2026, amém, irmãos? Comece a alinhar com Deus. Irmãos, tão interessante, preparando a mensagem, ontem uma pessoa mesmo, um casal me procurou, o Douglas e a Aimee, ele disse: pastor, eu quero contar um testemunho sobre o projeto de vida. Nós tínhamos o sonho de reformar a nossa casa, e aquela reforma estava travada, aquela reforma não andava, e nós já colocávamos há vários anos, mas um dia minha esposa e eu, nós conversamos e falamos assim: Senhor, nós colocamos a nossa casa para ser uma célula, abrimos a nossa casa, Senhor, para receber, pelo menos uma vez por semana, as pessoas, para que possam conhecer o amor de Deus, e ter uma célula. E eles falam assim: pastor, quando a gente colocou este propósito, irmãos, ele começou a dizer: pastor, Deus começou a destravar, e Deus destravou, e Deus destravou, e nós reformamos, ampliamos a nossa casa do jeitinho que nós queríamos, tudo completo, sem precisar fazer um empréstimo sequer, irmãos. Sabe por quê? Deus estava procurando uma célula, Deus estava procurando uma casa, e aí eles também queriam, e sabe o que houve ali, irmãos? Alinhamento dos céus. Comece a alinhar o teu plano. Talvez você quer chegar naquele cargo da diretoria da sua empresa. Fale: Senhor, se o Senhor me colocar lá, eu vou ser um missionário disfarçado de diretor, um missionário disfarçado de gerente. Senhor, mas se o Senhor me colocar nessa faculdade, se o Senhor me colocar naquele lugar, eu não vou ter vergonha do seu nome. Eu vou reconhecer para as pessoas que foi o Senhor que me colocou aqui. E sabe, irmãos, o que vai acontecer? Um alinhamento dos céus e a terra, porque Deus está procurando pessoas para Ele poder usar. Quem está dentro, diga glória a Deus. Talvez você tenha aquele carro, não consegue, fale: Senhor, eu vou usar meu carro para dar uma carona. Senhor, prospera a minha vida, Senhor, porque, Senhor, se o Senhor prosperar a minha vida, eu não vou usar todo o recurso só para mim, mas eu quero ser generoso. Faça planos de ser generoso, faça planos de ajudar outras pessoas. Não fique sonhando em receber. Muitas vezes a gente pensa assim: ai, como eu queria que chegasse um dinheiro, ai, como eu queria que alguém desse um dinheiro para mim. Não, não, não. Aumente as suas motivações, eleve as suas motivações, amém, irmãos? Provérbios 11, 25 diz que a alma generosa, ela vai o quê? Prosperar. Fale: Senhor, o meu sonho é dar. Atos 20 diz que a mais bem-aventurada coisa, mais é feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Quantos estão entendendo, irmãos? Diga glória a Deus. Alinhe, irmãos, a sua vida, o seu plano com o plano de Deus. Deus, prospera a minha vida. Eu quero dizimar, eu quero ofertar, Senhor. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Preste atenção, irmãos, Deus te trouxe aqui nessa manhã para colocar a tua vida em movimento. Avante e sem parar. Ana, irmãos, ficou paralisada por muitos anos, mas um dia ela decidiu orar. Um dia ela decidiu alinhar a sua vida com os seus planos, com os planos de Deus. Ela buscou, irmãos, a vontade de Deus para a sua vida. Preste atenção, irmãos. Queria que você prestasse atenção nisso.
Buscar, irmãos, a vontade de Deus é algo maravilhoso. É algo tão lindo e gostoso. Mas você sabia que tem muitos cristãos paralisados por causa disso? Tem muitos cristãos que não estão, irmãos, vivendo o que Deus tem para eles. Olha que coisa interessante. Até o motivo é bom, mas não estão entendendo certo. Ah, pastor, eu não consigo, sabe o que eu não faço? Porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Irmãos, buscar a vontade de Deus não pode ser motivo para paralisar você. Buscar a vontade de Deus, irmãos, tem que ser algo para colocar a tua vida em movimento. Não fique angustiado. E eu fico feliz quando eu vejo pessoas que querem realmente que a vontade de Deus, mas viver angustiado, mas por outro lado muitos estão angustiados, nervosos, preocupados, paralisados. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não entendemos ainda sobre a vontade de Deus. Preste atenção. Nós temos que entender, irmãos, que a vontade de Deus não é para paralisar. A vontade de Deus não é também para ficar revoltado. Muitos estão decepcionados. Deus, por que o Senhor fez isso? Era a sua vontade eu passar por isso? Preste atenção, irmãos, um rápido estudo sobre a vontade de Deus. Quando nós falamos, irmãos, na Bíblia sobre a vontade de Deus, nós temos que entender que a Bíblia ela apresenta 3 tipos de vontade de Deus. Quantos tipos, irmãos? 3. Existe, irmãos, o tipo da vontade de Deus que nós chamamos a soberania da vontade de Deus. Um dos nossos problemas, irmãos, preste atenção, é que para nós, na língua portuguesa, na língua portuguesa, principalmente no Brasil, a palavra vontade, ela está muito carregada emocionalmente. Quando a gente fala assim, eu tenho uma vontade disso, fazer aquilo, é uma palavra que ela tem muita emoção. Mas quando nós entendemos, irmãos, na Bíblia, nem sempre é assim. O que significa, irmãos, a vontade soberana de Deus? Vontade soberana, irmãos, significa aquilo que Deus permite que aconteça. É a vontade permissiva, ou seja, Deus, irmãos, talvez não queria que aquilo acontecesse, mas por algum motivo Ele o quê? Permitiu. Para o nosso crescimento, às vezes algo que a gente vai entender um dia lá na frente, e já posso até avisar, algo que talvez a gente vai aprender, vai entender só quando chegarmos lá nos céus. É igual, por exemplo, um pai, irmãos, quando uma criança nasce, os pais, eles não levam a criança para tomar vacina, e ele tem vontade de ver a criança receber aquela injeção e chorar? Não, mas qual é o desejo dele, a vontade dele? A vontade é que ele esteja saudável e protegido das doenças. Então, é uma vontade que ele permite que aconteça, é doloroso naquele momento, mas tem um propósito para um crescimento e algo melhor lá na frente. Quem está dentro, diga amém, irmãos. Quando a gente fala vontade de Deus, nós temos que entender que existe esse tipo de vontade. Um outro segundo tipo, irmãos, da vontade de Deus, presta atenção, é o que nós podemos chamar a agradável vontade de Deus. É tudo aquilo, irmãos, que está dentro de uma área, dentro de um momento, que aquilo agrada ao Senhor e que eu posso escolher. Repita comigo, diga assim, eu posso escolher. Às vezes, vamos falar mais forte, irmão, diga, eu posso escolher. Às vezes, irmãos, a gente fica paralisado, e a gente esquece que a gente pode escolher, irmãos, desde que esteja aqui algo que agrade ao Senhor. Quer ver algo, irmãos, que paralisa muita gente? Não, pastor, eu não encontrei a pessoa ainda, certo? Que eu estou esperando a pessoa certa de Deus. Sabe, irmãos, o que acontece? A gente acaba trazendo um certo misticismo para a vida com Deus. A gente traz aquele negócio de alma gêmea. Irmãos, não tem alma gêmea. Você pode escolher com quem você quer casar. Sabia disso, irmãos? Você, irmão, já parou para pensar esse negócio de alma gêmea, como é uma furada, irmãos? Porque você imagina assim, tem um rapaz e a moça, né? Aí, eles são um feito para o outro, a tampa da panela, como brinca, né? Aqui é a alma gêmea, né? Só que acontece, ao invés de eles casaram errado. Esse era para casar com essa, e essa era para casar com esse. Mas só que essa casou com aquele lá, e esse aqui casou com aquela. Mas aquela lá era para de outro também, e aquele lá era de outro, irmãos. Faliu o universo, irmãos, acabou, né? Não dá mais certo o negócio. Nós podemos escolher. A vontade agradável do Senhor, irmãos, é tudo aquilo que está à nossa frente, amém, irmãos? Desde que seja algo que esteja nos padrões de Deus. Vamos imaginar que você tem uma proposta de 3 empregos. Um emprego, vou colocar um valor aqui, um exemplo. Um emprego vai pagar 10 mil, outro vai pagar 12 e outro vai pagar 14 mil. Qual que eu escolho agora? Você começa a olhar os 3 e fala assim, qual desses 3 tem algo que não agrada a Deus? Ah, esse aqui paga 14 mil, mas tem que mentir, tem que enganar as pessoas. Pronto, já descartou. Você já pode tirar esse da sua frente. Porque Deus nunca vai abençoar algo que não esteja de acordo com a sua vontade, ou seja, irmãos, naquilo que agrada a Deus. Aí você tem os outros 2. Dos outros 2, os outros 2 agradam a Deus? Os outros 2, né, é honesto, é correto? O que você pode fazer, irmãos? Você pode o quê?
escolher. Esse aqui paga menos, mas eu almoço mais em casa. Esse aqui paga um pouquinho mais, mas eu tenho que viajar mais. Eu posso o quê? Escolher. A vontade de Deus, irmãos, não é para paralisar nossa vida, amém? Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Mas há um terceiro tipo da vontade de Deus, que nós também chamamos o propósito de Deus para a nossa vida. Para a maioria das coisas, amém, irmãos? Eu posso escolher. Eu simplesmente vou olhando e vou olhando. Sabe que isso aqui agrada a Deus? Está nos padrões de Deus? Quem está dentro, diga amém. Agora você também pode, sabe o que, irmãos? Algumas coisas mais específicas. Falar, Senhor, isso aqui está alinhado com o seu propósito para a minha vida? Por que eu estou aqui neste mundo? O que o Senhor tem para mim? Então eu posso escolher qualquer profissão, desde que seja algo que agrade ao Senhor. Mas talvez tenha ali uma profissão que está mais alinhado com o plano de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? Pastor, como que eu faço? Você submete aquilo a Deus e deixa Deus guiar você. Você vai orando, amém, irmãos? Para Deus ir à tua frente. O que for melhor, abre as portas. O que não for, fecha as portas. Estou passando aqui algumas formas que Deus fala com a gente. A paz no coração. Se você não está sentindo paz, através da pregação, através de um pensamento, através de conselhos de pessoas sábias, irmãos, alinhe o teu plano com os planos de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida, amém, irmãos? Mas que essa busca pela vontade de Deus não seja um peso na sua vida, não seja algo angustiante, não seja algo que paralisa. Deus não tem isso para nós. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Salmo 119 diz que uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Nosso Deus clareia os nossos pensamentos. Ana, irmãos, viveu a multiplicação porque primeiro ela orou. Segundo, ela não somente orou, ao invés de lamentar, ela orou. Ela fez o quê? Um alinhamento do plano dela com os planos do Senhor, amém, irmãos? E terceiro, ela entrou em movimento. Faça assim com as suas duas mãozinhas, vira para que ela diga assim, entre em movimento. Fala para esta pessoa. Irmãos, buscarmos a bênção de Deus não significa que nós não vamos fazer nada. Nós temos que nos movimentar. Movimente-se, tente mais uma vez por aquele sonho. Se nós não fizermos nada, irmãos, não vai acontecer. Eu lembro que certa vez, há uns 10 anos atrás, eu olhei um filme e tinha aquelas viagens assim de trem na Europa, nas montanhas de neve, né, irmãos? Foi uns 10, 12 anos atrás, eu falei assim, um dia eu vou fazer uma viagem dessa. Irmãos, passaram 10 anos, eu estou vendo o mesmo filme de novo. Aí eu falo, um dia eu vou fazer essa viagem. O Espírito Santo vai fazer nunca essa viagem. Sabe, irmãos, por quê? Passou 10 anos e eu não fiz nada. Eu não fui pesquisar, eu não fui atrás, eu não guardei R$1 em 10 anos para aquela viagem, irmãos. Então nós precisamos entrar em movimento. Comece a pesquisar, vai atrás, tente mais uma vez. Mas eu já tentei em 2025, 2024, eu busquei ao Senhor. Mas nessa manhã o Senhor está aqui para dizer, eu estou com a minha bênção sobre a sua vida agora. A bênção de Deus está sobre você, irmãos. Ana, irmãos, chorou por muito tempo, mas um dia ela orou. Um dia ela alinhou o seu plano e ela entrou em movimento. E é isso que nós fazemos. E quando nos movimentamos, irmãos, o Senhor nos abençoa. Pegue agora o seu projeto de vida. Vamos apresentar agora ao Senhor. Pastor, eu não pude fazer o projeto de vida, mas eu tenho certeza que há um Samuel no seu coração. Há um desejo no seu coração. Talvez esse Samuel é a vitória sobre uma doença, a vitória sobre um vício. Talvez esse Samuel que você deseja na sua vida é um romper no seu trabalho, na sua profissão, no seu negócio. Talvez esse Samuel seja um filho, o desejo de ter um filho, ter uma filha, de aumentar. Esse Samuel talvez é fazer 2026 um ano diferente, um ano de vitória, um ano de alegria na sua vida, amém, irmãos? Deus escutou a oração de Ana, porque aquilo que era importante para ela, era importante para Deus, e o que é importante para você é importante para Ele também, amém, irmãos? Ele tem o amor, mas Ele também tem o poder para realizar. Levante agora e apresente ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nós clamamos agora, Pai, a Tua bênção e o Teu poder, Senhor. Clame agora ao Senhor, fale com Ele agora, Pai. Nós oramos, Pai, e apresentamos a Ti, Senhor, neste momento nossos sonhos, nossos planos, ó Pai, para este ano de 2026, Senhor. Eu apresento agora a Ti, ó Deus, ó Pai, o meu Samuel, Senhor. Ó Deus, ó Pai, o Senhor vai nos derramar bênçãos e bênçãos abundantes para transbordar, Deus, ó Pai, e abençoar a vida de tantas
tantas outras pessoas. Ana não segurou aquele filho para si, mas entregou ao Senhor, e o Senhor devolveu mais 5 filhos, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é Deus de abundância, Pai. Nós clamamos a Ti, 2026, ó Pai, um ano de abundância, Senhor, um ano, Deus, ó Pai, aonde vamos avançar sem parar. Senhor, Pai, eu quero orar neste momento por aquelas pessoas, ó Pai, que querem fazer a Tua vontade, Senhor, mas, ó Pai, talvez esse desejo de fazer a vontade está paralisando esta pessoa, Senhor. Ó Deus, ó Pai, buscar a Tua vontade é algo prazeroso. Dê alegria, Senhor, para Te buscar, Senhor. Ilumina essa mente agora, destrava essa mente agora, Senhor. Traga clareza para as ideias, traga clareza, Senhor, para, Deus, ó Pai, os objetivos, para os projetos desse ano, Senhor. Põe a mão sobre a tua cabeça, Pai. Nós oramos a Ti agora, Senhor. Pai, chega de viver paralisado, chega de viver travado, Senhor, porque não consegue definir, porque não consegue saber, Senhor. Pai, eu creio que hoje é dia de libertação do Senhor, ó Pai. Liberta essa vida agora, Senhor. Clareia os pensamentos, clareia os propósitos, clareia os objetivos agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, assim nós oramos e cremos no Seu poder. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu apresento a Ti os meus planos para este ano, mas eu Te peço, Senhor, faça primeiro a Sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Diga glória a Deus, amém. Vamos orar neste momento pelo nosso mês de novembro. Quem faz aniversário em novembro? Cadê os lindões, as lindonas? Corre aqui na frente. Vamos orar pelo mês de novembro. Glória a Deus. Quem está aqui me ajudando? Olha que um tchauzinho, fotinha. Isso, vem aqui. Que dia que você faz? Pode vir aqui os aniversariantes rapidinho. Que dia que você faz aniversário em novembro? Você sabe o dia que você vai fazer aniversário? Mas é em novembro, tá valendo, tá bom? Amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Parabéns, já feliz aniversário. Já queremos desejar um feliz aniversário para todos os nossos aniversariantes de novembro. Já declaramos um dia de festa, um dia de alegria na sua vida, amém, irmãos? E novembro é o nosso mês de batismo também, e cremos que nossa família vai se entregar ao Senhor Jesus, amém? Enquanto eles recebem o primeiro presente de aniversário do ano da nossa igreja, a pastora Thalita e eu desejamos a você um feliz aniversário, amém? Estenda tuas mãos aqui para frente agora. Vamos orar pelo nosso mês de novembro. Você que já tem algo programado para esse mês, né? Para muitos jovens tem provas de Enem, talvez outros aí tem provas de concursos públicos. Apresente agora ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti agora e abençoamos, ó Deus, o nosso mês de novembro, Senhor. Clame agora, igreja, abra sua boca, fale ao Senhor. Pai, nós oramos agora por este mês, ó Senhor. Oramos e apresentamos, ó Pai, aquilo que já está programado, definido, Senhor. Pai, pedimos a Tua bênção, põe as Tuas mãos agora, multiplicando do Senhor, ó Pai, sobre a vida de todos nós. Declaramos, ó Pai, para cada dia do mês de novembro, a provisão, a proteção e a direção. Nada vai nos faltar, ó Pai, vai sobrar neste mês de novembro. Será o melhor mês de novembro da história da nossa vida, da nossa família e da nossa igreja, Senhor. Pai, nós já oramos e declaramos, ó Senhor, que todos os dias de novembro, Senhor, receberemos a Tua alegria, o ânimo, o prazer para viver. Pedimos a proteção do Senhor, ó Pai, contra toda a obra do nosso inimigo e a direção para cada escolha. E abençoamos, ó Pai, os nossos aniversariantes, já declarando que o dia do seu aniversário vai ser um dia de alegria, Senhor. Todo plano maligno para estragar já está anulado. Profetizamos que eles não vão estar sozinhos, estarão acompanhados, ó Senhor, de pessoas amadas e preciosas, e receberão não somente os presentes da terra, mas os presentes dos céus. Assim nós oramos, os abençoamos em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Jesus por eles. Deus abençoe. Já um feliz aniversário antecipado, viu? Obrigado, princesa. Cadê o presente dela? Ela é aniversariante de novembro. Isso. Segure na mão da pessoa que está do seu lado neste momento. E nós vamos encerrar este culto orando uns pelos outros. Amém, irmãos? Não esqueça de preparar o seu projeto. Não esqueça também de escrever o seu pedido de oração. Amém, irmãos? Alguém vai orar pelo seu e você vai orar pelo projeto de outra pessoa. Amém? Ore por essa pessoa que está aí do seu lado.
Ore a Jesus pela vida dela, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e abençoamos, ó Pai, esta vida que está do meu lado. O Senhor sabe, ó Pai, o que ela está precisando. Vem agora com o Teu poder, com a Tua unção, Pai, aquele milagre que só o Senhor pode fazer. Renova as forças, ó Pai, renova a alegria desta vida. Oramos, ó Pai, por aqueles que tiveram perdas. O Senhor, Pai, vem agora com o consolo do Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, ó Pai, vem agora renovar, dar direção à vida de cada um que está aqui agora. Toca essa vida, toca essa família, restaura, Pai, o seu lar, Pai, é o que nós oramos agora. Oramos também, Pai, pela continuidade do nosso projeto. Pai, nós teremos amanhã, Senhor, nosso último dia, Senhor. Pedimos agora, Pai, o Teu renovo, Pai, declaramos que nada vai nos impedir, problemas de última hora, cansaço, desânimo, Senhor. Eu oro por aqueles que precisam, Pai, dos recursos para chegar aqui amanhã. Venha multiplicar, Senhor. Pai, que o Senhor continue nos chamando, Senhor, e renovando a vida de cada um de nós, porque nós vamos terminar aquilo que nós começamos para a glória do Teu nome. Levante as tuas mãos agora e agradeça ao Senhor Jesus. Igreja, não peça mais nada, só agradeça a Ele. Ore, não reclame, mas ore, porque a oração tem poder. Agradeça, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado por todos que serviram para este culto acontecer, ó Pai. Declaramos uma semana abençoada, produtiva. Vai render, ó Deus, ó Pai, livre do mal. Uma semana de portas abertas. Eu declaro uma semana de boas notícias para todos nós, agora e para sempre. Amém. Jesus, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Levanta o teu rosto, dá um sorriso para Jesus, igreja, e diga o que para Ele? Eu te amo, Jesus, eu te amo. Glória a Deus. Todo mundo faz assim com o seu dedinho, aponta para quem está do seu lado. Alguns vão fugir agora, né? Diga para essa pessoa, que tem gente que não estava aqui ontem, diga para essa pessoa, diga assim: hoje é o meu dia. Fala para ela aí. Diga para ela: hoje é o meu dia de pagar um almoço para você. Olha, Deus abençoe, paz seja convosco. Eu te amo, viu?